Será que é possível você treinar consistentemente todo dia sem gostar? Tem um negócio que é o seguinte: primeiro a gente tem que começar a pensar o seguinte: o que é você gostar de uma coisa de fato? Será que aquela atividade que você está falando que você gosta ou que você não gosta, você realmente entende aquela atividade e sabe dizer o que é você gostar ou não gostar daquela atividade? Por exemplo, a maioria das pessoas, se você perguntar para elas se elas gostam ou não gostam de alguma coisa, você gosta ou não gosta de luta, de jiu-jitsu? Você gosta ou não gosta de muay thai? Você gosta ou não gosta de musculação? Você gosta ou não gosta de corrida? A pessoa em geral já ela vai te dar uma opinião. Mas será que ela realmente entende aquilo que ela está falando, que gosta ou não gosta? Por exemplo, principalmente as atividades que têm uma curva de aprendizado, sabe? Igual, por exemplo, qualquer esporte, né? Sei lá, tênis, ping-pong, futebol, basquete. Por exemplo, no meu caso, eu nunca gostei de jogar futebol. Às vezes que eu gostei, que eu joguei, eu não fui nada bem. Então não aprendi, eu não passei pela curva de aprendizado. Parece óbvio, né? Parece que é só chutar a bola, mas não é. Você tem que aprender a jogar, aprender a fazer as coisas, entender a lógica da coisa e tal. Apesar de o futebol ser uma coisa muito intuitiva, né? Mas é uma coisa que você tem uma curva de aprendizado. Então, será que eu posso dizer que eu gosto de futebol? Porque é óbvio que as pessoas que jogam futebol, por exemplo, aquele cara que joga toda semana com os amigos e tudo mais, ele entende a atividade, ali ele extrai prazer daquilo. Ele tá num nível de entendimento daquilo que eu, por exemplo, não tô. Então primeiramente, a gente deveria pensar isso, sabe? Como um primeiro, assim, disclaimer, como uma coisa, assim, pra gente pensar sobre. Tipo assim, o quanto que eu posso falar que eu gosto de alguma coisa ou não gosto, sendo que eu nunca fiz aquela coisa. Por exemplo, quando as pessoas falam pra mim que vão começar na academia, tudo mais e tal, na luta, eu falo pra elas ficarem pelo menos um mês. Pra dar tempo de aprender. Não que um mês seja possível de você passar pela curva do aprendizado da luta. Eu acho que no caso da luta, demora muito tempo, sabe? Mas um mês já dá pra você sentir a coisa, sabe? Fique pelo menos um mês pra você ter uma sensação mais real do que é aquilo. O dia a dia daquilo, sabe? Outro dia desse, por exemplo, a minha mãe foi falar comigo que queria fazer pilates. E eu falei com ela, olha, legal, acho que você deveria ficar pelo menos um mês antes de você resolver. Falei com ela assim, ó, não vá pensando, tipo assim, vou fazer uma aula experimental, vou ver se eu fico, não, sabe? Eu entendo que deve existir a questão da aula experimental. É uma forma de você chamar a pessoa, né? Pra experimentar uma primeira vez, né? Mas eu acho que a pessoa deveria ficar pelo menos um mês, sabe? Ficando pelo menos um mês, você sente melhor aqui aquela coisa. Então, beleza. Essa primeira colocação desse primeiro pensamento sendo feito, vamos analisar aqui uma coisa que é o seguinte: primeiro pensamento. O melhor o treino nem sempre ele é o treino mais prazeroso. Para um treino, ser um treino de sucesso, você não precisa gostar dele. Você tem que só que fazê-lo. Não quer dizer que você não vai gostar nunca. Mas também não quer dizer que você vai gostar todas as vezes.
Você fazer qualquer coisa bem feito, não é assim que funciona. Tem dias que treinar é ótimo. Tem dias que você está indo como se você estivesse indo para o trabalho. E tem dias que parece que é uma coisa que você é obrigado a fazer. Parece que é como se fosse uma escravidão autoimposta. Entende? Então, esse pensamento, talvez o espírito dele seja o seguinte: a coisa mais importante é você entender por que você está fazendo aquilo. Vocês lembram aquela coisa que eu falei no outro vídeo? Que você tem que fazer um acordo com você mesmo antes, sabe? De um propósito de por que você está fazendo aquela coisa. Quando você entende por que você está fazendo, você vai passando pelas diferentes fases. Por exemplo, meu exemplo, eu gosto de treinar a luta. Tem treinos que são ótimos. Tem treinos que eu vou por obrigação. E uma coisa interessante também é que com o passar dos anos, você vai desenvolvendo uma relação com aquela atividade e aquilo passa a ser para você um local de conforto, um local assim de recuperação, de tranquilidade. Por exemplo, eu falei aqui já em outros vídeos também. Quando eu passei lá pelo meu processo de divórcio, uma das coisas que me ajudou muito foi o treino. Eu ia treinar todo dia. Como eu estava passando por aquele processo difícil, eu ia me treinar me sentindo o lixo da humanidade. Mas eu ia. Naquele momento, acho que foi para mim uma situação até de me ajudar, até a manter a cabeça no lugar, sabe? Eu expliquei aqui a lógica disso já, né? Eu pensava que treinar ia me deixar mais cansado, me deixar mais cansado me faria dormir melhor, me fazer dormir melhor me faria ter um dia melhor no outro dia, tentando criar um ciclo, sabe? Então foi isso que eu fiz, né? Lá naquele momento. Agora, tem uma coisa que é o seguinte: se você achar uma paixão por aquele treino que você está fazendo, igual no meu caso com a luta, é muito bom. Mas o respeito pela atividade, ele te dá uma, assim, uma serenidade e uma perenidade de fazer aquilo, que é muito boa. Então eu acho que o respeito é muito mais importante, sabe? Você ter respeito por aquilo. Pouca gente percebe essa diferença. Você não precisa ser apaixonado por aquela coisa todos os dias. Mas se você respeitar o que aquele treino faz por você, tanto na área mental quanto na física, na estruturação da sua vida, acaba que faz muito mais sentido. Às vezes você não vai gostar muitos dias de acordar cedo, de correr no frio, treinar cansado. Mas se você respeita o processo pelo que você está passando, você percebe que tudo aquilo é necessário porque faz parte do processo. Eu acho que muita gente que treina a longo prazo é movido muito mais pelo respeito do que pelo amor pela coisa, sabe? É como se fosse uma estrutura de vida, sabe? Por exemplo, como se fosse assim, vamos dizer assim, o seu papel de como pai ou mãe. Você tem amor pelo filho? Claro, né? Você tem amor. Mas você faz todas as coisas por amor? Não, muitas coisas você faz pelo respeito que você tem pelo seu papel de pai ou mãe. Então, uma coisa muito assim. Acho que está no segundo nível de análise, sabe?
Está no segundo nível de análise. E eu acho que essa palavra, o respeito, é uma coisa que geralmente não acompanha o, a gente pensar assim sobre o esporte ou atividade física. Mas, com certeza, é uma coisa que faz parte. Uma terceira coisa que eu queria abordar é o seguinte. Muitas vezes você aprende a gostar mais pra frente. Por exemplo, aquilo que eu estava falando. Muita gente acredita que você tem que gostar primeiro para fazer depois. E eu acho que aqui tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Tem coisas que a gente fala que gosta, mas a gente não sabe realmente o que é. Por exemplo, vamos dizer assim, jogar tênis. Pra mim parece que deve ser bem legal. Mas, ou seja, eu já poderia dizer que eu gosto. Mas será que eu gosto mesmo? Entende? Isso é um nível. Agora tem um outro nível. É aquele negócio que eu falei, por exemplo, da corrida. No começo, quando eu comecei a correr, eu só sentia o cansaço. Com o tempo, eu fui sentindo o prazer pouco a pouco. Sabe uma coisa que eu acho legal da corrida? É o seguinte: é o fato de que é uma coisa que você pode colocar seu corpo quase para fazer no automático. E que você pode quase que desligar a mente para fazer, sabe? Nesse sentido, é muito diferente da luta. Por exemplo, a luta, você sempre tá pensando, né? Você tá fazendo uma série, por exemplo. Tô fazendo uma série aqui, ó. Tô dando um jab, um cruzado, um chute lateral, tal. Tô fazendo isso. Aí cada série que você tá fazendo, você tem que pensar no movimento, tem que pensar em quantos movimentos você tá fazendo. Tipo assim, eu vou fazer 10 de cada lado. Vou fazer 10, vou trocar a base, fazer mais 10. Ou seja, ele desenvolve uma outra coisa, que é o seguinte: você tem que estar muito presente no momento ali, olhando a atividade que você está fazendo. Você tem que estar bem assim, tipo assim, você tem que estar no aqui e agora. Já a corrida, você consegue se desligar um pouco, sabe? É lógico que num certo nível, você tem que estar no aqui e agora também, porque se você começar a viajar demais, você vai tropeçar, vai trombar em alguma coisa. Mas num certo nível você consegue desligar a mente, sabe? Eu tenho momentos que eu vou correr assim, por exemplo, que eu fico com o olho mais baixo assim, sabe? Fico com o olho assim mais baixo assim, olhando assim pro chão, assim, olhando mais baixo assim, sabe? E ali você vai viajando ali, pensando nas coisas. Então, é aquela coisa. Eu acho que talvez o espírito desse vídeo aqui seja o seguinte: você tem que se permitir conhecer para entender se você gosta ou não das coisas. É um negócio interessante a gente perceber que cada atividade dessas é muito complexa, sabe? Se você tiver um olhar raso, pode parecer que é muito simples. Tudo, tudo pode parecer que é simples. Por exemplo, jogar tênis, igual eu falei. Parece que é só você ficar batendo com a raquete na bola, pra lá e pra cá. Porém, eu sei que é uma atividade que demora muito o aprendizado dela. Não é fácil. Por quê? Porque você pode bater com a raquete de centenas de formas diferentes.
Tem um monte de coisa ali que eu nem sei falar, lógico, eu não entendo dessa atividade. Vou falar da luta, por exemplo. Um amigo meu levou o filho para fazer luta um tempo atrás. E aí o filho tava indo sempre, né, e tal. Aí depois da quarta, quinta vez, mais ou menos, ele perguntou assim para mim: "É só isso ou tem mais coisa?" E tipo assim, para ele, o que que é? Como ele tava tendo uma visão mais rasa da coisa, por que que ele falou: "É só isso"? O que que ele tava querendo dizer? Por exemplo, é só chutar e socar? Entende? Mas como ele não é da atividade, ele estava ignorando que existe uma variedade de socos e chutes e que muitos socos e chutes desse, para você dominar, demora anos. E que muitas vezes a pessoa fica lá anos e não domina. Você vê lá, por exemplo, você vê muita gente que é profissional e que não tem um chute bonito, por exemplo, bem feito, na técnica, 100% na técnica, sabe? Então a gente tem que entender essa questão também. Então assim, para responder a pergunta, é possível fazer um treino consistente sem gostar? Eu acho que não. Mas aquela coisa, né? O que que é gostar? Ou melhor ainda, como que eu posso vir a gostar? É possível eu gostar de alguma coisa? O que é necessário para que eu goste de alguma coisa? Uma atividade que me parece chata, por exemplo. Sabe? Uma atividade que eu não tenho interesse. É possível eu vir a gostar dela? Tudo isso a gente tem que pensar. Meus amigos, então a reflexão era essa. Muito obrigado, viu, a todos, e até o próximo vídeo.